Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10, desse capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Ó Senhor Deus, nosso Pai bondoso e fiel, a coisa mais preciosa que nós temos nessa vida, Senhor, a qual nós podemos recorrer a qualquer momento, é a Tua palavra. E damos graças a Deus porque temos-la traduzida para o nosso próprio idioma e temos a garantia de que o texto que nós temos reflete, ainda que em meio às imprecisões das traduções e eventuais falhas de cópias, nós cremos que o Senhor tem preservado a sua palavra para nós. Por isso nós te louvamos, Senhor, que nós temos o privilégio de diariamente meditarmos na Tua palavra e de uma maneira muito especial, solenemente no dia do Senhor, nós ouvimos a leitura dela, como Teu povo da aliança, como povo congregado que ouve da boca do Senhor o santo e solene pronunciamento. Ó Deus, ajuda para que aqueles que estão aqui ouvindo a leitura desta palavra possa estar com um coração completamente encurvado diante do Senhor. Da mesma maneira, os irmãos que têm de acompanhar e participar do culto à distância de suas próprias casas, da mesma maneira possam estar meditando nessa palavra encurvados diante do Senhor, com o coração completamente prostrado diante do Senhor, com santo temor e reverência, rogando em oração no Espírito para que Deus possa usar esta palavra para o seu próprio bem e salvação. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as igrejas de Cristo que nessa manhã de domingo estão se reunindo para adorar o Senhor no meio dessa pandemia. Tem misericórdia, ó Deus, e opera em nossos corações por Tua palavra e por Teu Espírito Santo, nós te suplicamos. E concede a graça de que acabe logo, Senhor, essas restrições e os riscos de contaminação sejam controlados e um remédio contra essa doença, tanto uma vacina preventiva quanto medicamentos que sejam eficientes no combate à doença. E que o Senhor também opere em nossos corações uma santa confiança de que todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus e nada escapa ao seu governo e propósito, de modo que possamos confiadamente, sem medo da doença, dos efeitos do vírus e de todas as coisas mais, possamos nos aproximar do Senhor em santa adoração
e o mais rápido possível aqui na igreja, com todo mundo reunido, Senhor. Preserva os nossos corações, nós te suplicamos, e ajuda especialmente aqueles que têm de acompanhar pela transmissão, para que as suas mentes não se dispersam facilmente, também as nossas aqui, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor comprou com o seu precioso sangue e a quem o Senhor justificou de todos os seus pecados por meio da sua ressurreição. Hoje pela manhã, então, como de costume, nós vamos ouvir mais uma vez a pregação expondo a doutrina bíblica que é ensinada no dia do Senhor 17 do Catecismo de Heidelberg, que nesse momento está expondo está expondo o credo apostólico, e é bom a gente se recordar daquela divisão do credo apostólico, é bom sempre estar na nossa mente. O credo apostólico, ele resume a fé da igreja confessada no Deus Pai e a obra de criação, no Deus Filho e a obra de salvação, de redenção, e no Deus Espírito Santo e a obra de santificação. Então, se você observou nesse domingo 17, o Catecismo de Heidelberg está ensinando um aspecto da obra de Deus, o Filho, na salvação. Então, quando nós estamos estudando essa parte do credo, que fala sobre a obra do Filho e da salvação, nós devemos estar atentos a dois aspectos fundamentais da obra do Salvador, que é a sua humilhação e a sua exaltação. O credo começa falando sobre a humilhação do Salvador, quando ele desce da mansão celestial e encarna no ventre da Virgem Maria, e depois continua falando sobre o seu sofrimento, morte e sepultamento. Depois o credo passa então a falar sobre a exaltação do Salvador, que começa na ressurreição, que é exatamente o ponto em que nós estamos nesse domingo 17 do Catecismo, e continua por falar sobre a assunção do Salvador, sobre a entronização do Salvador à direita do Pai e a volta do Salvador no dia final para julgar vivos e os mortos. E nesse domingo 17, o Catecismo de Heidelberg, tratando sobre o início desse segundo aspecto da obra do Salvador, que é a exaltação. Então, falando sobre ressurreição, o Catecismo fala sobre 3 benefícios que a ressurreição de Cristo traz para nós. Então, o Catecismo fala, em primeiro lugar, que nós participamos da justiça que Cristo conquistou em sua morte. O segundo benefício da ressurreição de Cristo é que, juntamente com Ele, nós também fomos ressuscitados para uma nova vida. E o terceiro benefício da ressurreição, que o Catecismo aponta, é a garantia de que nós, à semelhança do nosso Salvador, também teremos os nossos corpos ressuscitados no último dia. Se os irmãos se lembram das 2 últimas pregações, nós falamos sobre o sofrimento e morte de Jesus, mas também falamos em conexão com a ressurreição. Então, de certa maneira, nós já falamos um pouco nessas 2 últimas pregações sobre esse primeiro benefício da ressurreição de Cristo para nós, que é o fato de que nós somos justificados na ressurreição de Cristo. O terceiro aspecto da ressurreição de Cristo, que é a garantia de que nós também vamos ressuscitar no último dia, nós vamos falar mais sobre esse aspecto mais adiante no domingo 22. Nós vamos voltar ao ponto da ressurreição e naquele momento eu vou falar mais sobre a ressurreição física prometida a cada um de nós no último dia. Portanto, na pregação de hoje nós ouviremos mais especificamente sobre esse segundo benefício da ressurreição de Cristo para nós, que é
pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Então, isso pode também servir como tema da pregação dessa manhã. Pelo poder de Cristo, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. O que significa isso que o Catecismo está explicando aqui no domingo 17? Pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Então, voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, que nós lemos no princípio, nós podemos resumir esse texto que nós fizemos a leitura no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, dizendo o seguinte: a Bíblia declara que o pecador está morto em seus delitos e pecados, ou seja, ele segue o curso desse mundo, ele está escravizado pelo príncipe deste mundo, o maioral dos governos deste mundo, e que esses pecadores são guiados pelo espírito das trevas que o inclina à sua própria carne e os seus próprios pensamentos. Em conclusão, aqueles que estão mortos em delitos e pecados são filhos da ira, são inimigos de Deus, estão afastados de Deus, não têm nenhuma ligação com Deus. E devemos nos lembrar que esse era o estado de todos nós antes da conversão. Por natureza, nós éramos exatamente como os demais filhos da ira desse mundo. Mas Deus, misericordiosamente, amorosamente, bondosamente, mudou a nossa situação. Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, o seu Filho, e nos uniu a Cristo Jesus e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então podemos ver o contraste entre o céu e o mundo, entre Cristo e o príncipe desse mundo, entre os pecadores que não foram alcançados pela graça do Senhor e dos pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor. Então, essa nova vida que nos é prometida por meio da ressurreição de Cristo está em não viver mais naquele estado de inimizade com Deus. Então, viver em união com Ele por meio da ressurreição e não afastado dEle, desligado dEle, em inimizade com Ele. Se você prestou atenção, há uma certa ordem, como o texto de Efésios 2 apresenta essa distinção entre os filhos das trevas e os filhos de Deus, os filhos da ira e os filhos da graça. Primeiro ele fala sobre ressurreição, então união e então nova vida. E o domingo 17 do Catecismo está refletindo essa ordem também. Embora essas três palavras, a ressurreição, a união com Cristo e a nova vida, possam ser também apenas descrição de aspectos diferentes da obra da salvação como um todo. Então, não é uma ordem absoluta. Mas essa ordem aqui nos ajuda a compreendermos um pouco mais sobre o que a palavra de Deus está falando sobre essa nova vida. Então, começa falando sobre ressurreição, um contraste com aqueles que estão mortos em delitos e pecados. A ressurreição do crente marca essa mudança do estado de morte para o estado de vida. Então, por meio da ressurreição, como um ato poderoso de Deus, que nos arranca da vida dos mortos, do poder das trevas, de debaixo do jugo de Satanás como príncipe desse mundo,
e nos faz então levantar para uma nova vida juntamente com Cristo, que agora já se levantou na ressurreição para assentar-se à direita da majestade nas alturas. Então, várias passagens bíblicas ensinam sobre a nossa ressurreição como um ato poderoso de Deus que ressuscitou Cristo Jesus, e um ato poderoso do próprio Cristo, que é o dominador da vida e que dá e que a reave. 1 Coríntios 6,14, por exemplo, Filipenses 3, versículo 8 a 11. Agora, esse Cristo que pelo seu poder ressurgiu dos mortos, ele agora envia o seu Espírito Santo ao coração dos crentes para operar no coração desses que estavam mortos em delitos e pecados, a fim de promover uma grande mudança na sua vida, uma grande conversão. Essa obra do Espírito Santo sendo enviado ao coração dos pecadores é visto em várias passagens, como Atos 18:8, Romanos 5:5, 2 Coríntios 1:22, Gálatas 4:6. Cristo envia o seu Espírito para operar a conversão no coração de pecadores. Então, o Espírito Santo é o agente que opera a conversão em nós, mas o Espírito Santo, ele usa um instrumento nesse processo de operar em nós a conversão. O Espírito Santo usa a palavra. Efésios capítulo 6:17 trata a palavra como uma espada. 1 Coríntios 2:4 fala da palavra como uma demonstração do poder de Deus, e 1 Pedro 1:23 fala da palavra como uma semente incorruptível. Aquele que é gerado pela palavra não é gerado por uma semente corruptível que amanhã possa ser desfeito. Então observe que há um poder operante na vida do pecador que está provando essa conversão em seu coração. Então, o que está realmente acontecendo no coração do pecador é uma mudança fundamental, que o Espírito Santo, com poder, usando a palavra, está operando no coração de pecadores. Então, essa mudança pode ser perceptível na vida de um pecador que está provando essa obra do Espírito Santo no coração dele. De um lado, o enfraquecimento do desejo carnal, do desejo pelo pecado, do desejo que é contrário a Deus e em favor de Satanás e desse mundo caído. E do outro lado, o pecador que está provando a obra poderosa do Espírito Santo na conversão, está começando a experimentar um desejo completamente novo, que é um desejo por Deus. Um desejo que antes ele não tinha, enquanto estava dominado por Satanás, pelo pecado, debaixo desse mundo tenebroso. Então, esses dois aspectos da conversão, eles podem ser sentidos na vida do pecador, quando o Espírito Santo está operando na vida do crente. Então, esses dois aspectos mostram ou identificam aquele momento em que o pecador que está morto está experimentando um voltar à vida. É como nas ressurreições que nós podemos ler no Novo Testamento, especialmente o livro de Lucas registra várias ressurreições da filha de Lázaro, a filha da viúva, João 11 falando sobre a ressurreição de Lázaro, a filha do centurião, em Lucas, melhor dizendo. Então, aquele momento em que o defunto ouve a palavra penetrando
em seu ser e trazendo a vida de volta à união com o corpo, assim também no momento da conversão, o pecador experimenta por meio da palavra que está sendo usada pelo Espírito Santo para trazer da morte para a vida na ressurreição. O segundo aspecto, então, agora, do crente que está provando essa ressurreição, é que quando o crente ele é ressuscitado para uma nova vida, pelo mesmo Espírito e pelo mesmo poder e pela mesma palavra, ele está sendo unido com Cristo. Então, esse pecador que foi alcançado pela graça de Deus, em cujo coração o Espírito Santo está operando por meio da palavra, ele não simplesmente volta à vida e agora ele então tem que viver essa nova vida sozinho, desligado de Cristo, mas é por meio do Espírito e da palavra que ele vai continuar vivendo em união com Cristo. E essa expressão em que aparece, Paulo usa frequentemente, nós podemos vê-la aqui várias vezes no texto de Efésios capítulo 2. Veja, Efésios começa dizendo: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então esse nos, esse em, era o nosso estado anterior. Nesse estado anterior andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A palavra com aqui é a mesma preposição grega para em. Então nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com, mesma palavrinha, com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Especialmente esses versículos 4 a 6, está repetindo que a nova vida que nós desfrutamos só é possível em Cristo Jesus. Isso elimina todas as religiões do mundo que não tem uma salvação baseada em Cristo Jesus, mas depende das boas obras, das meditações, dos ensinos dos seus profetas, mas não de Cristo Jesus. É Cristo mesmo que pelo seu poder e Espírito continua atuando poderosamente na vida de pecadores. Com poder, Cristo ressuscita o pecador que estava morto. Com poder, Cristo preserva esse pecador na nova vida em que ele agora coloca por meio do Espírito Santo e da sua palavra. Então, agora em Cristo, nós aprendemos que nós estamos em Cristo na parábola da figueira, quando nós somos ensinados que Jesus é a árvore, nós somos os galhos, nós só podemos fazer alguma coisa em Cristo, quando nós estamos ligados, conectados à árvore, conectados com Cristo. E dessa nossa união com Cristo, o fato que nós estamos em Cristo, nós então recebemos de Cristo todos os nutrientes que nós precisamos para sermos mantidos nesta nova vida, que só é possível em Cristo Jesus. Então, por meio dessa união em Cristo Jesus, nós podemos ter acesso a todos os nutrientes, todos os benefícios
dessa união graciosa com Cristo Jesus. O catecismo de Westminster, o catecismo maior de Westminster, na resposta 69, ele dá uma boa descrição desses nutrientes que nós recebemos por meio da nossa união com Cristo. O catecismo maior de Westminster então diz: eles, se referindo àqueles que estão em união com Cristo, os crentes, eles participam da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo aquilo que nessa vida manifesta a união deles com Cristo. Então podemos ver que na nossa união com Cristo, por meio do Espírito Santo, usando a palavra, nós percebemos que há um poder operante em nós, nessa nova vida, em razão da ressurreição de Cristo Jesus. O Cristo poderoso, o Cristo que ressuscitou em poder, o Cristo que venceu a morte com poder, o Cristo que voltou à vida e subiu ao céu com todo o poder, como ele mesmo disse, após a sua ressurreição. Esse Cristo continua poderosamente operando em nossas vidas. Então, não devemos ter dúvida de que, como crentes em Jesus Cristo, como pecadores que foram ressuscitados para uma nova vida, como pecadores que estão unidos com Cristo e recebendo o seu alimento, a sua nutrição diretamente dessa união com Cristo, não deve ter nenhuma dúvida de que nós, dentro de nós, o poder de Cristo está operando para a nossa preservação. Ainda que a gente não sinta aquele ardor no coração, hein? Porque de vez em quando os mormons falam muito sobre esse queimor no coração, e de vez em quando pessoas acham que para ser crente ele tem que sentir esse ardor no coração, esse sinal extraordinário no coração. E Jesus não ensinou isso. Jesus disse que aqueles que são nascidos do Espírito, eles não sabem de onde o Espírito vem nem para onde vai. É como o vento. Então o vento está operando, está trabalhando, mas nós não estamos vendo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo numa nova vida, muito embora ele não está, eu estou sentindo que nesse momento eu estou sentindo que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. E no resto do tempo, quando ele não está sentindo nada, vai significar o quê? Que então o Espírito Santo parou de trabalhar na vida dele. Quando ele está dormindo, ele não está sentindo nada, então o Espírito Santo parou de trabalhar na vida dele. Quando ele está trabalhando distraído, ou no lazer, ou em outro momento, ele não está sentindo essa dor no coração, então o Espírito Santo não está trabalhando nele. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o Espírito Santo está operando poderosamente, continuamente em nossas vidas, por meio da palavra que ele tem nos dado. Agora, então, confiar que Cristo enviou o seu Espírito Santo ao nosso coração, que ele está operando em nós por esse Espírito e por sua palavra, significa então que na nossa vida o crente não vai mais enfrentar situações de pecado. Significa que o crente nessa vida não vai ter reveses, não vai ter queda, não vai ter derrotas, de jeito nenhum. Mais uma vez, quem ensina isso é o falso evangelho. Nós devemos aprender com a palavra de Deus. É a mesma palavra que nos gerou e que nos preserva, é que nos ensina que nesse mundo nós vamos ser atribulados, nós vamos enfrentar tribulações, vamos sofrer tribulações. Nós vamos sofrer em nosso próprio corpo o efeito do pecado, seja na degeneração do nosso corpo, seja nas tentações para o pecado. Também vamos sentir o efeito do pecado vindo do lado de fora, nos atacando com tentações, com afrontas.
da parte do mundo caído e do diabo. Vamos enfrentar essas coisas. Então, não é uma luta fácil, não. Lutar contra o seu próprio pecado já é uma coisa muito difícil. Lutar contra as tentações desse mundo e do diabo é coisa extremamente difícil. E a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida como crentes nesse mundo é marcada por sofrimentos, por lutas, por tormentas. O próprio apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Efésios que nós lemos, ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele fala que Deus colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que ele teve que conviver com isso. Não se sabe ao certo sobre o que realmente Paulo estava se referindo, se uma doença, se uma tentação, se uma fraqueza. Mas o ponto é que ele teve que conviver com isso. A resposta de Deus para ele não foi, tá bom, eu vou tirar esse espinho. Mas a resposta de Deus foi, eu vou conceder graça para você conviver com esse espinho. E nessa vida, Deus muitas vezes bondosamente atende o nosso clamor e arranca os espinhos que nos perturbam. E remove as afrontas, os sofrimentos, desfaz as tentações. Bondosamente, muitas vezes Deus faz exatamente isso conosco. Mas apesar disso, devemos estar cientes de que nessa vida o Senhor promete sobretudo que estará conosco e passará conosco por todas as tribulações que nós temos de enfrentar nessa vida. Essa é a garantia que nós temos. Não temos garantia de que Deus vai acabar com todos os problemas, todas as tentações, todas as afrontas, não. Mas temos a garantia de que em todos os momentos de nossa vida, Ele vai nos sustentar a fé, Ele vai cuidar de nós, Ele vai estar conosco, seja qual for o sofrimento que nós vamos enfrentar. Nós costumamos, quando o assunto é sofrimento, nós costumamos falar sobre Jó. Mas eu quero dar outro exemplo, além de Jó. Só em mencionar o nome de Jó, todo mundo já sabe o sofrimento que Jó enfrentou. E como ele confiou no Senhor, apesar de todo o sofrimento. Mas eu quero citar outro exemplo, Davi. Se você vai ler o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 18 até o final do capítulo do livro o primeiro livro de Samuel, o que você vai ver é um Davi sofrendo todos os dias da sua vida, até o momento que Saul morre. E eu estou lendo com a família nesse momento esse livro na mesa, na refeição, e o que nós estamos lendo é que Saul, cada vez de novo tentando matar a Davi, e Davi tendo de viver uma vida escondida no deserto, nas cavernas, sem comida, isolados, ele e os seus. E quando Saul, o seu perseguidor, morre, ele tem um alívio, mas um alívio somente momentâneo, porque no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11 até o final do livro também, até o momento da sua morte, o que a gente vai ver é Davi sofrendo os efeitos do seu próprio pecado depois do adultério com Betseba. Ele sofre horrores, ele vê a morte do filho, ele vê incesto dentro de sua própria casa, ele vê o seu filho Absalão tomando o trono dele, e ele tendo de viver de novo fora de Jerusalém, por causa do seu próprio filho, e lamentar depois a morte do seu filho Absalão. Não somente, às vezes usamos o exemplo de Jó para dizer, não, Jó foi um caso especial, eu não tenho condição, eu não suporto isso, e logo corremos da nossa responsabilidade como cristãos de confiar na promessa de Deus. Mas a vida de Davi, irmão, sobre boa parte da sua existência, foi um verdadeiro inferno.
Não dá para imaginar o que é uma pessoa vivendo às escondidas, sem ter feito mal nenhum, e depois sofrendo os efeitos do seu próprio pecado em sua vida, até o último dia. E o apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta aos peregrinos dispersos, no capítulo 5, versículo 9, ele escreve dizendo: olha, sofrimento iguais aos vossos estão se multiplicando na irmandade por todo o mundo. Não pense que você está sofrendo sozinho, não pense que o seu sofrimento é maior do que os dos outros, mas saiba que pelo mundo todo se multiplicam os sofrimentos na vida daqueles que esperam em Deus. Então, amados irmãos e irmãs, quando nós enfrentamos o efeito devastador do pecado em nosso próprio corpo, às vezes enfraquecendo o nosso corpo, levando o nosso corpo a definhar numa cama até a morte, quando nós provamos o efeito devastador do pecado que está se aproveitando das nossas fraquezas para aumentar imensamente o desejo pelo pecado, quando o diabo e o pecado tomando ocasião da fraqueza da nossa natureza humana, coloca todo tipo de tentação para que a gente não consiga escapar do pecado. O que dizer desses momentos? Será que o fato de que eu estou sofrendo tentações terríveis, que eu não estou conseguindo me sustentar na fé, estou caindo diante desses pecados, de que eu estou vendo o efeito do pecado acabando com o meu corpo, será que isso significa então que eu não fui ressuscitado por Cristo? Que eu não estou em união com Cristo? Que nova vida é essa que eu estou provando em Cristo, sofrendo todas essas coisas? Realmente é para se perguntar: como é possível? Que nova vida é essa? Mas é exatamente nesse momento que nós podemos experimentar o poder de Deus em meio às nossas fraquezas e pecados de uma maneira muito especial. Nesses momentos de fraquezas, de tentações, de dúvidas, você deve se lembrar: Deus é um poder que opera em mim. O poder que opera em mim é muito maior do que o poder do meu pecado, o poder do mundo, o poder do diabo, porque é o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos, é o poder daquele que venceu a morte, é o poder daquele que a si mesmo se fez levantar dentre os mortos, Cristo Jesus. Mas lembre-se também, como é que Cristo opera em você? Tenha certeza, guarde com certeza. Por pior que seja a situação, você pode confessar com segurança: eu creio que Cristo está operando em mim poderosamente. Mas como é que Ele faz isso? Apesar de nós falarmos sobre um poder místico, no sentido de que nós não podemos ver, é uma coisa invisível em nós, a gente precisa sentir um ardor. Apesar disso, nós não devemos achar que Cristo simplesmente vai lá e um estalo aqui resolve esse problema, um estalo ali resolve aquele problema, embora Ele tenha poder para isso, mas não é assim que Ele faz. Não foi assim que Ele revelou na sua palavra que Ele opera em nosso coração. Não foi assim que Ele operou em nós a conversão.
Também não é assim que Ele nos sustenta na nova vida que Ele nos dá em Cristo Jesus, mas é por meio da obra do Espírito Santo, por meio da palavra. Também agora, nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, nós clamamos a Cristo e confiamos que Ele está operando em nós. Também devemos nos lembrar como é que Ele opera em nós, pelo Seu Espírito e por Sua palavra. E é por meio da palavra que nós podemos nos apropriar das promessas que Cristo nos faz. Lembre-se, por exemplo, do que o Senhor disse a Pedro quando estava reclamando no espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o cristão está bem, está tudo funcionando bem, há uma forte tendência dele não reconhecer o poder de Deus atuando na vida dele. Muitas vezes Deus permite que a gente passe situações muito sofridas, para que a gente possa provar o poder dele se manifestando em nossas fraquezas. Nós temos que pegar as promessas da palavra de Deus e vivermos essas promessas, praticarmos essas promessas, como Tiago falou na sua carta em 1:22, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Nós temos de pegar a palavra de Deus e tornar a palavra de Deus algo atuante em nossa vida, praticando a palavra de Deus em nossa vida, por meio da qual o Espírito Santo opera poderosamente em nosso ser. Mas talvez você possa se perguntar: no meio desse sofrimento que eu estou passando, dessa agonia, por causa da tribulação, às vezes eu não consigo nem pensar direito nas coisas da Bíblia. Como é que eu vou praticar aquilo que a Bíblia está falando para mim, num momento como esse? Por exemplo, você pode pensar: como é que eu vou dizer para meu coração, não fique triste, enquanto que as coisas mais importantes para mim estão contra mim, ou eu as estou perdendo? Como é possível naquele momento dizer para o coração, fique triste? Não. Como é possível? Como é que eu vou ser praticante do que a Bíblia está me ordenando, quando diz para mim, não se entristeça? Como é que eu vou dizer para o meu coração: olhe, não deseje isso, não deseje aquilo, porque isso é pecado, enquanto eu não tenho forças mais para lidar com essas coisas? Eu estou cada vez de novo caindo nesses mesmos pecados. Você pode dizer: tem alguma coisa errada comigo? Não é possível que eu tenha ressuscitado, não é possível que eu esteja unido a Cristo, não é possível que eu seja um dos que está provando a nova vida, porque as coisas que eu estou passando não apontam nessa direção. Ser praticante da palavra, irmãos e irmãos, não significa que você tem de fazer aquilo que a palavra de Deus está lhe ordenando, que você tem de conseguir fazer aquilo, mas significa que você deve confiar na promessa que Deus lhe fez, de que Ele vai operar em você aquilo que Ele está ordenando. Essa é a palavra da fé que você deve abraçar, a palavra da promessa que você está ouvindo, de que Cristo é aquele poder operante na sua vida. Você deve se apegar a essa promessa confiadamente, e assim você enfrentar as lutas diárias contra o pecado. Em conclusão, irmãos, mesmo sentindo os efeitos da corrupção do pecado em nossa natureza,
você deve confiar: existe um poder operando em mim. Apesar de você olhar para os seus membros e muitas vezes ver tantas coisas falhando no seu ser, você pode confessar que por meio do Espírito Santo e da sua palavra, aquele Deus que gerou você na nova vida está preservando você e o fará até o dia final. Sabe o que isso ensina? Que você não pode confiar na sua capacidade, que você não deve achar que você está alcançando alguma coisa nessa vida, porque você, afinal de contas, está se esforçando para ser um praticante da palavra. Porque o poder para lhe preservar na vida, na nova vida e na luta contra o pecado, não vem de você. Se Deus, por justiça, abandona o pecador à sua própria sorte, ele está perdido na sua luta contra o pecado, completamente vencido. Mas você deve confiar na promessa que Cristo lhe fez, de que Ele ressuscitou você, de que Ele uniu você com Ele mesmo, e de que nele você prova uma novidade de vida. Guarde essa palavra. Você é chamado a viver nesse mundo como um ressuscitado em Cristo. Você é chamado a viver como crente que está em união com Cristo. Mas saiba que essa nova vida ressurrecta e unida com Cristo que você pode experimentar nessa vida é apenas o leve começo daquilo que Deus tem reservado para nós no dia final. É só um leve começo, leve começo. Mas mesmo assim, esse leve começo da vida futura que está reservada para nós, quando nós provamos dela nessa vida quebrada pelo pecado, é suficiente para manter o nosso coração aquecido enquanto nós esperamos pela vida de Cristo. É suficiente para nos manter animados em meio às lutas e tribulações que nós temos de enfrentar diariamente. E é suficiente para nos manter firmes na esperança de que o nosso Salvador Jesus, que começou a boa operação em nós, há de concluir no dia final. Amém.